pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é a aula de reposição referente ao mês de fevereiro, né? Do carnaval. Então a gente faz uma reposição hoje com a nossa videoaula, fazendo uma revisão de alguns temas que nós estudamos há pouco tempo. O se movimentar, tá? Então aguarda aí que a gente já começa a nossa aula logo após a vinheta. Fala pessoal, professor Ale aqui com vocês. A nossa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão dos temas que nós abordamos esses últimos dias. O se movimentar, né? Então a gente vai estudar a parte 1, as brincadeiras e os jogos, a parte 2, os tipos de jogos e a parte 3, os esportes. Confere aí, a gente começa agora a nossa aula de educação física. Vamos lá? Revisão do tema Se movimentar, parte 1, brincadeiras e jogos, parte 2, tipos de jogos e parte 3, esportes. Bom, começamos a nossa aula de revisão falando sobre o se movimentar, que foi um objeto de estudo do professor Eleonor Kunz, da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo o professor Eleonor, ele diz que todo movimento humano ele é fundamental para a vida. Então, ele foi e fez um estudo do movimento dos seres humanos. Se você olhar ali para a palavra se movimentar, a gente vai analisar de uma forma mais crítica da forma portuguesa. Então a gente olha e fala que está errado. Na realidade, se você for trazer para a realidade da educação física, isto é um conceito. Então, ele consegue sim ser uma palavra escrita, grafada de uma forma diferente, porque aquele se na frente do movimentar, ele faz uma relação aos seres humanos. Então, se movimentar é o estudo do movimento dos seres humanos. Então, a parte 1 do nosso estudo das aulas de educação física sobre o se movimentar, a gente tem como trabalho inicial, a parte 1, as brincadeiras e os jogos. E aqui nós temos as definições. Nós temos que as brincadeiras elas são relacionadas ao aspecto recreativo. Esse aspecto recreativo ele sempre traz uma alegria para as pessoas que estão desenvolvendo essa atividade. Então a gente tem que entender que a brincadeira ela é voltada para a melhoria do humor, da sensação de felicidade das pessoas. Então a brincadeira ela nunca vai ter um vencedor, ela não tem um final específico, ela acontece conforme a motivação e o interesse das pessoas, ela pode ou não ter regras, ela não apresenta uma evolução regular, gradual, ela pode ser modificada ou pode continuar até o final da mesma forma. Então, todas as pessoas que brincam, automaticamente elas conseguem desenvolver as habilidades psíquicas, as habilidades motoras e o desenvolvimento físico e mental. Bom, quando falamos de jogos, já vem na nossa cabeça a imagem da vitória e da derrota. E isso mesmo, faz parte dos jogos. O jogo ele tem a origem da palavra latina, do latim, melhor dizendo, iocuré, ou iocus, que significa brinquedo, folguedo, diversão, passatempo, sujeito a regras. O jogo ele pode ser uma atividade física ou mental que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou um grupo vencedor ou perdedor. Ou seja, o jogo ele sempre terá um vencedor ou um perdedor. Além disso, ele tem outras características que só o jogo tem. Ele tem um limite de tempo e um espaço específico a ser disputado, onde ele pode ocorrer. Ele precisa de pontuação. Ele também é de uma ocupação voluntária, Você joga se você quiser, se você não quiser, você não joga. Então você não é obrigado a jogar, tá? Diferente em diversas culturas. Ele tem diversos nomes para o mesmo jogo. O jogo ele também pode ser usado como uma ferramenta educacional, assim como a brincadeira. Os jogos estão divididos em 6 distintas fases. Elas são os jogos pré-desportivos, os jogos competitivos, os jogos cooperativos, os jogos de oposição, os jogos populares e os jogos de mesa.
Lembrando que os pré-desportivos são aqueles baseados nos esportes, né? Então eles têm elementos do esporte. Os jogos competitivos são aqueles que sempre apresentarão um vencedor e um perdedor. Os jogos cooperativos, eles deixam de lado a competição e visam sempre o bem-estar de um grupo, a vitória com o grupo, não a vitória individual. Os jogos de oposição são jogos relacionados às lutas, né? Então, quando um oponente se opõe ao outro. Os jogos populares são referentes às partes da cultura, cada jogo referente à sua cultura tradicional, local, regional. E os jogos de mesa, que a gente conhece como jogos de tabuleiro. Enfim, chegamos à parte 3 da nossa revisão, que são os esportes. Devemos lembrar que o esporte é toda atividade física institucionalizada. Lembrem-se que toda vez que a gente falar de esporte, haverá sempre uma instituição, uma federação, uma confederação, uma associação por trás daquela modalidade específica esportiva. Qual o papel dessa instituição? É colocar as regras, definir como essas competições irão acontecer, tá? Então, todo esporte, além dele ter uma instituição por trás dele e as regras pré-definidas por essa instituição, ele também sempre terá a competitividade, sempre buscará a competição entre equipes ou indivíduos, né? E sempre buscando o alto rendimento, sempre sendo o melhor. Outra coisa que caracteriza muito o esporte são as torcidas, são as pessoas que vão assistir, a geração de renda, ou seja, de dinheiro que esses esportes podem trazer, tá? Outra coisa que a gente também consegue entender que o esporte é dividido em 3 períodos históricos: esportes antigos, até a primeira metade do século XIX, esporte moderno, que é de 1820 a 1980, e esporte contemporâneo, de 1980 até hoje. O que muda nesses períodos? A quantidade de informações que eles tinham. Por exemplo, nos esportes antigos, foi o início de toda a modalidade esportiva, ou seja, ele ainda era considerado um esporte amador, com poucas regras, sem locais definidos para ser executados, com pessoas específicas para cada esporte. Era proibido para algumas determinadas classes sociais, etnias, raças, credos, e com o passar do tempo ele foi se adaptando, né? Ele foi melhorando. Então o esporte moderno ele já começou a aceitar as mulheres, as pessoas de outras raças, já começou também a aceitar as pessoas com deficiência física, e com o passar do tempo ele vai chegando no esporte contemporâneo, onde existe a inclusão de diversas pessoas, independente da sua classe social, credo ou raça, e também o uso da tecnologia. Professor, mas existe diferença entre jogo e esporte? Sim. O jogo ele tem sempre um caráter de entretenimento, já o esporte ele tem um caráter competitivo. Apesar de que o jogo ele sempre também terá um vencedor e um perdedor, ele busca sempre a parte de entretenimento. Nós devemos lembrar que o jogo ele tem características lúdicas, de diversão, né? Então aqui a gente tem uma tabela que acaba nos comparando o jogo e o esporte. Então a gente vê pelas regras que as regras dos esportes elas são regulamentadas e pré-estabelecidas por instituições, tá? Por exemplo, nós temos aí a FIFA que regulamenta o futebol. Nós temos o COB, que é o Comitê Olímpico Nacional, Comitê Olímpico, né? Que ele regulamenta os Jogos Olímpicos. E assim por diante. Devemos pensar também que toda competição nem sempre ela tem uma premiação. Um exemplo do jogo, ele não exige uma premiação. Já o esporte, ele costuma existir a premiação para os vencedores, né? Como medalhas, troféus, dinheiro, acesso a outras competições.
né? Outra coisa importante que a gente deve entender é que no jogo as pessoas que praticam são jogadores e nos esportes quem pratica são os atletas. Vamos então nas categorias dos esportes. Como os esportes são classificados? Os esportes são classificados conforme a sua forma de execução e aferição de pontos, de como ele é jogado, de como ele é executado. Então nós temos aqui os esportes de marca, que são todos aqueles que trabalham as grandezas de tempo, distância e peso. Então toda a pontuação que você faz, todo o registro que você consegue fazer, ele é considerado a marca, que você pode melhorar ou não. Então esses esportes, eles têm sempre que melhorar a sua primeira pontuação, a sua primeira marca, o seu primeiro registro. A segunda categoria são os esportes de precisão, que são caracterizados por arremessar e lançar objetos até um alvo em uma longa distância, tá? Então ele precisa ter uma precisão para acertar o alvo em uma longa distância. A próxima categoria são os esportes de campo e taco. São aqueles que nós devemos rebater uma bola. Usando o quê? O taco. E devemos fazer com que essa bola fique difícil para a recuperação do time adversário e eu consiga avançar no meu objetivo. Os esportes de rede, parede ou quadra dividida são aqueles que a gente usa a rede como divisão de quadra. Por exemplo, o voleibol, o tênis, o badminton, a peteca. E os esportes de parede, onde nós jogamos a bola contra a parede para dificultar a recepção do meu adversário. Os esportes de invasão são caracterizados pelos esportes coletivos, onde basicamente temos que chegar ao campo do meu adversário e marcar um ponto. Basicamente como o futebol americano, né? O rugby, o basquete. Os esportes técnicos combinatórios são caracterizados pelos esportes coreografados, que mesclam a dança, o desfile de movimentos motores, junto com a parte da ginástica, né? Ou saltos na piscina, né? Os saltos ornamentais, ou a natação, misturado com a música, que giram os chamados esportes técnicos combinatórios, que nós temos hoje como ginástica, os saltos ornamentais, a ginástica artística, o nado sincronizado e assim por diante. Temos também os esportes de combate, que tem como característica as lutas, né? Todas as artes marciais e a esgrima, que também é disputado nos Jogos Olímpicos, que pode ser utilizado uma arma que no caso é a espada, o florete e o sabre. E chegamos por último nos esportes radicais, que são aqueles que são disputados em condições adversas, né? Que trazem um grande risco à integridade física do seu atleta. Eles podem ser disputados em áreas urbanas ou em áreas da natureza, como florestas, desertos, geleiras e no mar, tá bom? Chegamos ao final, então, das categorias dos esportes, como eles são divididos e apresentados ao público. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula hoje. Lembrando que a aula de hoje era apenas uma revisão. Mas não porque é uma revisão que nós não teremos atividade. Deixei para vocês a atividade lá no portal, no plural.net. Acessem lá e façam essa atividade. Ela tem o prazo para entregar, tá tudo marcado lá na folha certinho, tá bom? Fiquem atentos, faça a leitura, leia tudo antes de começar a fazer, tá ok? Agradeço a todos aqui por ter me acompanhado nessa videoaula de hoje. Desejo a todos um bom sábado e um bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Um abraço e até segunda, se Deus quiser.